Nesta aula, nós falaremos sobre limites laterais. Os limites laterais, ele consiste em determinar o limite na vizinhança de um certo ponto dado no domínio desta função. Então, o limite lateral, ele consiste em determinar o limite à direita e à esquerda deste ponto. Nós vamos relembrar a definição de limite lateral de uma função. Nós temos que, dado uma função f e há um ponto contínuo no domínio desta função, nós dizemos que f tem limite L, ou seja, f de x está próximo de L quando x estiver próximo de A. E isto ocorre quando, dado qualquer epsilon maior do que zero e delta maior do que zero, suficientemente pequenos, ou seja, números reais próximos do zero, com x pertencente ao domínio da função, esta condição aqui for satisfeita, ou seja, a distância entre f de x e L será bem pequena, quando a distância entre x e A também for bem pequena. Relembrando aqui, quando nós escrevemos que o módulo de x menos A está entre 0 e delta, usando as propriedades de funções reais, nós podemos reescrever essa desigualdade como sendo x menos A entre delta e menos delta, de tal modo que quando nós isolarmos aqui um intervalo para x, nós chegaremos na desigualdade x entre A mais delta maior do que A menos delta. A definição de limite lateral pela direita, ela é bem semelhante a essa definição de limite lateral, assim também como limite lateral pela esquerda. Então, limite lateral pela direita, então também dado uma função e há um ponto contínuo no domínio da função f, dado qualquer epsilon maior do que zero e delta maior do que zero suficientemente pequenos, nós teremos que para qualquer x pertencente ao domínio da função, esta condição será satisfeita, ou seja, f de x estará próximo de L para x no intervalo entre A e A mais delta. E matematicamente nós representamos limite de f de x igual a L com x tendendo ao número a mais. Aqui significa, este expoente positivo significa que está tendendo a A pela direita do ponto A. De igual modo, nós temos o limite lateral pela esquerda, então nós temos que, dada a função e A pertencente ao domínio desta função, dado qualquer epsilon e delta maiores do que zero suficientemente pequenos, então para qualquer x pertencente ao domínio da função, essa condição também será satisfeita, ou seja, f de x estará próximo de L quando x agora estiver no intervalo entre A menos delta e A. E nós representamos matematicamente como sendo o limite da função f de x será igual a L quando x estiver tendendo a A pela esquerda, ou seja, para valores de x menores que A. Então, aqui, à esquerda do ponto A. Nós temos um teorema, que é um teorema bastante relevante na resolução de exercícios envolvendo limites laterais. Então, dado uma função definida em um intervalo aberto contendo ponto A, onde A pertence ao domínio da função, nós teremos que o limite dessa função irá existir, então o limite de f de x será igual a L quando x estiver tendendo ao ponto A, se somente se,
Ou seja, isto ocorre se somente se o limite da função com x tendendo a pela direita e o limite da função com x tendendo a pela esquerda existirem e for iguais a L. Né? Resumindo, então, o limite de uma função com x tendendo ao ponto irá existir se os limites laterais existirem e forem iguais. Neste caso, o limite da função também irá existir e também vai assumir o mesmo valor. No caso aqui, nós estamos representando pela letra L. Antes de entrar nos exercícios sobre limites laterais, vamos fazer aqui uma revisão sobre função modular, porque realmente nós utilizamos limites laterais justamente, né, quase sempre, onde forem funções que aparecem a função modular. Então, relembrando aqui, nós temos que a função modular é sempre uma função positiva. Então, a função f de x igual a módulo de x, que nós chamamos de função modular, ela é sempre uma função positiva. O que isso significa? Significa que essa função ela assumirá sempre valores acima do eixo x. Né? E, por definição, essa função modular ela é definida como sendo o próprio x, né, que é o valor que está dentro do módulo, quando x for maior ou igual a zero, e será igual a menos x se x for negativo. Por que este sinal de menos? Porque como a função modular é sempre positiva, então se o nosso x for negativo, nós teremos que multiplicar esse x por menos 1, que é justamente esse sinal que aparece aqui antes do x. Então, de igual modo, se nós tivermos uma função f de x igual ao módulo, por exemplo, de x mais 2. Então, por definição, usando a função de função modular, essa função será igual a x mais 2, se x mais 2 for maior ou igual a zero, e será igual a x mais 2 multiplicado por menos 1, se x mais 2 for menor do que zero. Então, aqui nós só aplicamos a definição de função modular. Então, nós pegamos o que está dentro do módulo, né? A função modular é definida pela função que está dentro do módulo para valores aqui maiores ou iguais a zero, ou seja, você pega a própria função maior ou igual a zero, a função que está dentro do módulo, e se o que está dentro do módulo é negativo, então nós teremos que multiplicar por menos 1. Aqui nós podemos ainda reescrever colocando x mais 2, se x mais 2 é maior ou igual a zero, então isso significa que x é maior ou igual a menos 2, e se x mais 2 for menor do que zero, então x será menor do que menos 2. Então, só para exemplificar, nós temos então que módulo de raiz de 2 é o próprio raiz de 2, módulo de 3 positivo é o próprio 3, módulo de menos 4, como a função modular é sempre uma função positiva, então módulo de menos 4 será 4 positivo, módulo de 0 será igual a 0, módulo de 1 menos raiz de 2 será igual a raiz de 2 menos 1. Por quê? Porque nós temos que módulo de 2 é um número que é maior do que 1. Então, quando nós fizermos 1 menos raiz de 2, isso aqui será um número negativo. Então, nós iremos pegar este número e multiplicar por menos 1. Quando nós pegamos este número e multiplicamos por menos 1, porque aqui nós estamos calculando o módulo dele, ficará raiz de 2 menos 1. Tá ok?